Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos melhores sites de videoaula do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre a famigerada crase. Famigerada é famosa, famosa crase. E por que tão famosa assim? Porque verdade precisa ser dita. É um assunto que basicamente cai em todas as provas de concursos públicos, independentemente de banca ou de área de atuação. Vai cair no Sebrasp? Vai. Vai cair na FCC? Vai. Na FGV? Vai. Mas e se for uma banquinha nova que está surgindo lá na Conchinchina? Vai cair. E se for prova de segurança pública? Vai cair. E de magistério? Vai cair. E de tribunais? Vai cair. Só que é o seguinte, de vez em quando não aparece. Ah, ó, tá vendo? Estudei crase e não apareceu. É a exceção. A regra é ter uma questão de crase. Então sempre estude. Agora, o problema é que durante muito tempo criaram duas imagens da crase. Uma de que ela era muito fácil e outra de que ela era muito difícil. Na verdade, tem um meio termo. Ela nem é tão fácil assim, mas ela também não é um bicho de sete cabeças. Então vamos lá. O que precisa para aprender crase para valer? Além de, obviamente, estudar. E entender que não dá para aprender apenas com dicas e macetes. Não dá. Você tem que entender a teoria. O macete é só para otimizar o teu tempo. Ele vai facilitar a tua vida, mas você precisa estudar. E muitos não conseguem entender a crase por não perceber que este assunto está relacionado a diversos outros assuntos. Para que você possa entender crase, eu acho que já até mencionei isso para vocês no início aqui do curso. Você tem que saber o que é um verbo, você tem que saber o que é um substantivo, você tem que saber o que é uma preposição, o que é um artigo, o que é um pronome, você tem que saber transitividade verbal, regência nominal, tem que saber um pouco de análise sintática, um pouco de análise semântica, para realmente entender crase. Ó, só para vocês terem noção, eu já vi professoras, para ser mais específico, duas professoras, uma brigando no preparatório para concurso e outra brigando na escola, brigando, modo de dizer, né, com os alunos para provar que eles tinham que estudar a crase para o concurso que eles iam fazer. Na escola, a professora preparando a galera para fazer um pré-técnico, eles iam fazer prova, acho que para o Cefet, e no edital não tinha aparecido, acho que a palavra crase, os alunos não queriam estudar crase. Na aula da professora, não, a gente vai fazer a prova agora, não precisa. E no preparatório para concurso, a mesma coisa, com uma outra amiga minha, professora também, um acaso, né, duas mulheres, e a professora tentando provar por A mais B que tinha que estudar crase. E as duas professoras estavam corretas. E por que os alunos estavam cismando que não ia cair crase? Porque não tinha crase no edital. Não tinha crase no edital. Então, se não tem crase, não pode cobrar. Mas peraí, tem regência? Tem. Ah, então pode cair crase sim, porque a crase é uma ramificação da regência. Vamos lá. O que é crase? É a fusão da preposição a com o artigo a ou com o pronome a. Em 98% dos casos com o artigo a. Mas tem um camarada que apareceu nas duas situações, não tem? Que é a preposição a. Quem é que pode pedir essa preposição a? Ou um verbo ou um nome. Quando for o verbo pedindo a preposição a, vai ser uma regência verbal. E quando for um nome pedindo a preposição a, vai ser a regência nominal. Então é óbvio que é um caso de regência. Então, se tem regência no edital, pode cair crase na prova. E se não aparecer regência e aparecer a palavra crase? Eu tenho que ignorar a regência? Claro que não, porque você tem que dominar a regência para dominar a crase. Então não se iluda com os editais de língua portuguesa. Não se iluda. Não se iluda, não fique querendo brigar com o professor que está trabalhando ali o conteúdo com você. Eu vejo direto. Ah, mas esse assunto cai em prova? Porra, imagina que o professor ia estar perdendo tempo mesmo trabalhando um assunto que não vai cair na tua prova. É claro que vai cair. Ah, esse assunto não cai em prova. Não cai onde? Onde é que você leu que não cai? Então para com isso, aceita que dói menos
e estuda tudo que está sendo trabalhado. E, na verdade, nós deveremos ter muito mais tempo, mas nunca tem esse tempo todo. Então, o que você vai fazer? Você vai aproveitar o conteúdo que você tem aqui comigo ou com outro professor, seja online ou no presencial, e ainda vai além, vai pesquisar. Você tem que ter isso contigo, né? A ânsia, o desejo de ir além, de buscar, tá? Esse papo aqui foi importante só para você entender que não dá para aprender só com dicas e macetes, mas não dá mesmo, tá? Pelo amor de Deus. Eu vou até contar um negócio para vocês. Uma vez eu estava numa turma, eu vou esquecer nunca, foi numa turma de PM no Rio de Janeiro, na Baixada do Rio de Janeiro, em Caxias. Eu tinha acabado uma turma de, acho que Caixa Econômica, uma turma maravilhosa. E aí terminou o concurso da Caixa, a gente começou com um concurso da PM. A turma era muito boa, mas tinha um cara que era uma figuraça. Comecei a aula com 1 minuto de aula, 1 minuto só, gente. Vocês não estão entendendo, era a primeira aula e com 1 minuto ele levantou a mão. Era um curso presencial, então eram poucas aulas, não tinha uma carga horária legal, então a gente tinha que meio que escolher assunto para poder trabalhar. E aí ele levantou a mão e falou assim, qual é, professor, não quero aprender isso não. Eu falei, caramba, será que eu entrei na sala errada? Aí eu falei, qual foi? Aí ele, não quero fazer faculdade de letras não, quero aprender português não, só quero passar na prova. Aí ele foi e mandou assim, ele deu mole, eu vi que ele era mandado. Por que você não faz como o professor fulano de tal? Eu estudo com o professor fulano de tal há 6 anos, só dicas e macetes, é assim que funciona. Aí veio na ponta da língua, na hora. Falei, tá, mas em qual concurso você passou? Ele, em nenhum. Falei, tá explicado, né, irmão? Então para com essa bobeira de dicas e macetes e vem aprender aqui o conteúdo. E esse cara era chato, hein? Eu continuei lá o curso, coisa e tal, a aula, aí estava trabalhando período simples, apenas um verbo. Aí ele foi falar assim, mas professor, isso aí é muito mole. Eu quero ver com 3 verbos, com 4 verbos, isso aí é mole. Bota aí 3, 4 verbos. Eu falei, filho, peraí, primeiro período simples, só tem um verbo. Mas tudo bem, já que é muito fácil, aí eu destaquei o objeto direto. Me diz a função sintática desse termo aqui. Ele, pô, não sei. Eu falei, tá bom. Aí eu destaquei o sujeito. Me diz a função sintática desse termo aqui. Aí ele, pô, não sei. Aí eu, tá bom. Aí eu envolvi o verbo. Então, classifica esse verbo aqui pra mim. Aí eu, porra. Aí ele, pô, não sei. Eu falei, filho, não sabe nem andar ainda, tu quer correr? Então vem com calma. E é por isso que eu digo, é muito importante a humildade para o professor e principalmente para o aluno nessa jornada do concurso público. Quando você acha que já sabe tudo, é o grande tiro no pé que você dá, porque a soberba é o maior trampolim que o homem pode ter para a derrota. Então, assuma suas deficiências, entenda que você ainda não sabe tudo e continue estudando, continue com foco, que vai dar certo, tá? Então vamos lá, vamos parar aqui com essa lenga-lenga, essa conversa fiada e vamos direto ao ponto. Vamos trabalhar a crase. E aí eu quero mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Diz para mim, como é que é o nome desse camaradinha aqui, ó, em cima do A? Pensa aí rapidinho. Você respondeu crase? Então você errou. Como assim, Sidoca? Você tá louco? Isso não é crase, não? Não, isso não é crase, nem hoje, nem ontem e nem será amanhã. Então nunca foi, não é e não será crase. Aí você vai falar assim, ah, Sidoca, tá de sacanagem comigo, tá louco? Como é que isso daí não é crase? Não é crase não. Na verdade, o nome deste camaradinha aqui, ó, em cima do A, é acento grave, indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso A mais A. Aí você deve estar pensando agora, pô, Sidoca, mas por que tu está falando isso? Porque isso já caiu em prova. Camarada colocou uma frase, que obviamente tinha o acento, destacou o A e perguntou o nome do acento em cima do A. E dentre as opções tinha a palavra crase. Pô, meio mundo, se bobear mais de 70% dos candidatos na época, marcou essa opção, crase. Só que aquilo dali não é a crase é a fusão que ocorre entre vogais idênticas. Na prova, de forma correta, como o avaliador pode chamar esse acentozinho ali em cima do A? Pode chamar de acento grave, pode chamar de acento indicativo de crase,
ou pode chamar de sinal indicativo de crase, jamais de crase. Se chamar de crase é pegadinha, tá errado. Ué, Sidoca, mas peraí, tá forçando a barra. Tô não, vou te mostrar o que é uma crase mesmo. Aliás, uma outra crase. Se você conhece a palavra dor, você vai olhar agora a dinâmica que ocorreu com ela com o passar do tempo. Olha aqui, ó. A palavra dor já foi dolore, já foi dolor, já foi door, até finalmente virar a palavra dor. Concorda comigo que neste momento aqui, ó, de door para dor, houve a fusão entre duas vogais idênticas? O nome deste processo aqui, ó, é crase também. Agora, isso vai cair na prova de vocês? Depende. Isso, na verdade, não cai de modo geral. Isso cai exclusivamente para apenas um candidato, para quem é professor de língua portuguesa e vai fazer um concurso na área. Então, se o camarada vai fazer um concurso para o magistério, para dar aula no estado, na prefeitura, ou então até numa instituição federal, pode ser que isso caia. Se o cara vai fazer uma prova acadêmica de especialização ou de mestrado, pode ser que isso caia. Com qual intuito? Ver se este profissional de letras tem um conhecimento mais amplo do que seria de fato a crase. E também testar o conhecimento deste profissional de letras em relação àquilo que a gente chama de variação diacrônica, que é a mudança da língua com o passar do tempo. Mas isso só cairia para um professor de língua portuguesa. Agora, e se não é o caso? Se eu vou fazer prova sim para o magistério, mas eu sou professor de matemática, ou então sou professor de educação infantil. E se eu vou fazer uma prova para a segurança pública, para a PM, para a Polícia Civil, para a PRF, para a PF, para o DEPEN, se eu vou fazer uma prova para tribunal, TRT, TRE, TJ, e aí, isso vai cair para mim? Não, claro que não, porque isso aqui é específico para quem é professor de língua portuguesa. Agora, vou mostrar por que a outra crase cai e cai assim de enxurrada em todos os concursos. Vamos lá. Essa crasezinha aqui do professor de língua portuguesa, ela tem só um princípio gramatical, que é o princípio fonológico. É a fusão entre duas vogais idênticas. Agora, nesta nossa crase aqui, ó, nós temos três princípios gramaticais. Primeiro, o fonológico. Afinal de contas, é a fusão entre duas vogais idênticas também. Segundo princípio, o morfológico, porque são duas classes gramaticais diferentes. Eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo, basicamente. E terceiro princípio, o princípio sintático, que para nós é o mais importante aqui no caso. Né? Na verdade, são três princípios, mas em grau de importância, o sintático vai ter muita relevância, porque ele tem a ver com a regra geral da crase. Qual é a regra geral da crase? Se você pegar para anotar no teu caderno, não vai passar de uma linha. É assim, ó, o termo anterior vai exigir a preposição a e o termo posterior vai admitir o artigo a. E aí você vai pensar, poxa, se é tão simples assim, por que então eu erro no dia da prova? Porque geralmente o candidato só olha para o termo anterior e se esquece de olhar para o termo posterior. Então a verdade é que a gente tem que olhar para dois termos, para quem está antes do A e para quem está depois do A. Vamos colocar isso agora em prática. Se liga aqui, ó. Vou pegar aqui a netinha roxa e vou colocar assim, ó. Refiro-me, pontinho, pontinho, diretora. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para quem está antes do A e para quem está depois do A. Então, vou anotar termo anterior e termo posterior. Sidney, eu vi numa gramática termo regente e termo regido. É só uma mera questão de nomenclatura. Tanto faz como é que vai chamar. O fato é que eu tenho que saber que eu tenho que olhar para antes do A e para depois do A. Então vamos primeiro para o cara que está antes do A. O verbo referir-se. Quem se refere a alguém. Então o termo anterior exigiu a preposição a. E o termo posterior agora? E aí? Pô, não sei, Sidney.
Então vamos lá. Vamos supor que você tenha feito isso daqui. Você percebeu que o termo anterior exige a preposição a. A sua única dúvida é se o posterior está ou não admitindo o artigo a. Você tem a seguinte possibilidade. Você vai pegar esse termo, vai inserir no início de uma frase e vai ver se ali cabe um artigo. Por exemplo, eu poderia dizer, a diretora é bonita? Eu poderia. Opa, então cabe o artigo. Então aqui, ó, a palavra diretora, que é um substantivo feminino, vai admitir o artigo a. Então, se tem a preposição mais a artigo, tem a famosa crase. Só que aí você vai falar assim para mim, ah, Sidoca, isso daí é o melhor dos universos. Eu não consegui não, você tá maluco? Não consegui nada. Eu lá sei se o termo anterior está exigindo a preposição a. Bateu a dúvida aí, fiquei desesperado. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer um macetinho que a tua professora lá do Olá, meus ensino... amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa aqui do site Lá Concursos, para que você tenha acesso, que você conheça aí a qualidade das nossas videoaulas. Olha só, papo reto, esse nosso curso, eu garanto para você que ele é completaço, atualizado, ponto a ponto do digital, e nesse curso aí está todo o conhecimento necessário e suficiente para que você seja aprovado no concurso. A sua prova está nesse curso. Professor, qual que é o investimento? Cara, você não vai nem acreditar, é isso mesmo, R$ 119,90. Professor, é o valor da parcela? Não, valor único. Pode parcelar? Sim, nós parcelamos ainda em 3 vezes no cartão de crédito. Pode ter certeza que vai ser o seu melhor curso em benefício de investimento na sua vida. Venha ser guarda municipal do município de Jundiaí. Estuda conosco aqui na Lá Concursos, um site que eu digo para vocês que nós estamos nos especializando em concurso da Guarda Municipal. Nós estamos fazendo uma campanha aí bastante vitoriosa no município de Jundiaí. Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.